sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 11 de outubro, 2 dias após as eleições gerais em Moçambique. Só daqui a 2 semanas devem ser anunciados os resultados das presidenciais, eleições que decorreram a par das legislativas e provinciais. Na corrida, a sucessão de Filipe Nyusi, que atingiu o limite constitucional de 2 mandatos, concorrem Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, no poder desde 1975, também Ossuf Momad, pela Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, o maior partido da oposição, ainda Lutero Simango, pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o terceiro maior partido, e Venâncio Mondlane, que começou no MDM, passou para a Renamo e agora é apoiado pelo Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, o Podemos, partido sem representação parlamentar. Para nos falar das eleições em Moçambique, são nossos convidados Jesmus Cassinda, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e Luís Nhachote, coordenador executivo do Centro de Jornalismo Investigativo em Maputo. O apoio técnico deste episódio é do João Luís Amorim. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Bem-vindos Jesmus Cassinda e Luís Nhachote, ambos a falar-nos a partir de Maputo, a capital moçambicana. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés. A Comissão Nacional de Eleições e os observadores fizeram um balanço positivo, mas a Renamo denunciou a exclusão de membros das mesas de voto e pediu a reparação de irregularidades, como o uso de urnas sem tampas. Houve também relatos de vários incidentes, como um homem alvejado em Maputo, quando se aproximava de um carro junto a uma assembleia de voto, e esse homem foi, entretanto, hospitalizado. Também o relato da presidente de uma mesa de voto na Beira, espancada ao tentar introduzir boletins fraudulentos nas urnas, e em Climane, 2 urnas com boletins já preenchidos que foram apreendidas e 2 pessoas detidas quando tentavam trocar as urnas. Luís Nhachote, comece por si. Estas eleições foram livres, justas e transparentes ou ficam irremediavelmente manchadas por estas e outras irregularidades? Muito obrigado pelo convite, uma vez mais, e saudações a todos aqueles que acompanham este podcast. Bom, é preciso dizer que as eleições em Moçambique começam-se a tornar cíclicas a cada ciclo que elas ocorrem, em que há uma repetição de fatores que continuam a assombrar o processo. Eu acho que ao final, estamos na 7ª eleição geral, e as primeiras foram em 94, eu creio que 30 anos é uma idade adulta, em que, como país que organiza eleições, nós devíamos estar num outro patamar e não, ciclicamente, a cada esse ciclo, continuemos a ter a repetição dos mesmos erros. E depois também é que a cada eleição tem sido normal, uma normalidade normal, é que ao final de cada ciclo eleitoral, de cada eleição, nós temos tido contestação e depois cria-se adendas para a lei eleitoral. Há sempre mexidas na lei eleitoral em função sempre dos resultados eleitorais. E nós não estamos a aprender, porque infelizmente o que temos estado a notar é que os principais atores nas eleições são os eleitores. E quem tem ganho ou ficado com protagonismo pela porta pequena tem sido os órgãos eleitorais. Eles é que têm estado a ser os protagonistas, e isto não é saudável para qualquer Estado de Direito democrático que se pareça ou que pretenda ser. Então, essas manchas sempre elas vão manchar o processo, não vão dar aquele cunho que elas precisam, porque estamos, como eu dizia, temos 30 anos este ano,
E temos gente que saiu votar pela primeira vez, que já nasceu dentro de um país que já tinha terminado a guerra civil, que tinha começado os seus processos democráticos, e essa geração de pessoas que não conhecem a guerra, não conhecem os processos eleitorais democráticos, com as ansiedades que elas têm, e começarem a reviver algo que faz parte das vivências da nossa, uma parte da minha geração que viu os outros processos. Sim, e voltámos a ouvir a crítica recorrente de que os órgãos eleitorais continuam a favorecer a Frelimo, portanto o partido no poder. Jesse Muscacinda, o que se pode esperar deste período longo de 2 semanas que decorre entre a votação, o arranque da contagem dos votos e o anúncio dos resultados, e em teoria ainda pode haver uma segunda volta? Muito obrigado, saudar a todos os ouvintes do podcast. Sim, primeiro, nós estamos, como disse o Nhachote, 30 anos praticamente de eleições gerais a serem realizadas em Moçambique, e com eleições autárquicas. Então são vários processos de experiência acumulada, e acho que há determinadas questões que devem começar a ser ultrapassadas. Este processo eleitoral deste ano tem a particularidade de acontecer em 2024, tem a particularidade de ser pela segunda vez que os cidadãos, por exemplo, que nasceram em 2000, no caso no início do milénio do século, estejam a votar pela segunda vez em eleições gerais. Inclusive já votaram 2 vezes em eleições autárquicas, o que quer dizer que esta geração nascida no terceiro milénio é uma geração que já foi votar 4 vezes, e esta geração é a maior de Moçambique. Moçambique é um país jovem, então a grande maioria da população é jovem. Então esta população jovem tem uma outra gramática para analisar os processos, tem uma outra linguagem para poder compreender determinadas situações. A questão, por exemplo, dos incidentes que vão sendo verificados, eles são resultado, em parte, de 2 questões. Por um lado, há esta percepção generalizada de que os órgãos da administração eleitoral tendem a favorecer a Frelimo, e que não é uma percepção inventada, é uma percepção que resulta, primeiro, da consciência de que é a Frelimo que está em maior número nos órgãos da administração eleitoral. Este é um fato. E segundo, é a Frelimo que, estando a governar o país, também administra o próprio processo eleitoral, porque tem a gestão dos próprios recursos públicos. E, por outro lado, já está o lado destes cidadãos jovens que estão ávidos de mudança, que gostariam de ver alternância política e democrática no país, que também tem um nível de desconfiança maior por sentir que aquilo que são as suas expectativas não estão a ser alcançadas, as expectativas que seria uma situação de mudança de partido que governa. Agora, Jéssimus, deixa-me só voltar aqui a este período de 2 semanas até ao anúncio dos resultados das presidenciais. Em que é que resultarão essas muitas denúncias de irregularidades durante as eleições? Terão consequências ou arriscam-se a cair em saco roto, e neste interregno, enquanto não sabemos, não conhecemos os resultados oficiais, prevêem-se manifestações mais ou menos musculadas de descontentamento relativamente à eventual não resposta a estas denúncias de irregularidades? As 2 semanas de espera vão criar ansiedade por parte dos eleitores e ansiedade por parte dos partidos políticos e, no caso, candidatos a presidente da República envolvidos no processo. Pelo que eu acho que 2 semanas é muito tempo para assegurar uma maior transparência de um processo eleitoral. E, aumentando esta ansiedade, obviamente que vai criar espaço também para especulações, e numa altura em que já temos candidatos a reivindicarem a vitória. Nós ouvimos ontem Venâncio Moyane a fazer um discurso. Exato. Exatamente. Então estas 2 semanas vão criar ansiedade, e criando ansiedade, obviamente haverá muito espaço para situações que provavelmente criem uma crise política nestas 2 semanas em Moçambique.
Precisamente, Luís Inhachote, no dia seguinte à votação, Jesse Mussi estava precisamente a falar disso, portanto, na quinta-feira, Venâncio Mondlane declarou-se vencedor das presidenciais, com base em editais, atas e resultados de uma contagem paralela da sua candidatura, algo que de resto já tinha feito em 2023, quando concorreu à autarquia de Maputo. Também na altura ele se declarou vencedor, mas essa vitória não foi confirmada oficialmente, o que levou a dezenas de marchas de protesto na capital. O percurso político de Mondlane começa no MDM, passa para a Renamo e foi agora apoiado pelo Podemos na sua candidatura presidencial. Ele já fala numa transição pacífica, através de uma comissão de transição governativa, entretanto constituída, para formar um governo com elementos de todos os partidos, incluindo da Frelimo. Tudo isto, esta declaração longa de quinta-feira de Mondlane, é excesso de otimismo ou poderemos mesmo estar a assistir ao fim de um ciclo de meio século da Frelimo no poder? Bom, nós conhecemos a figura do Venâncio Mondlane, conhecemos o seu percurso político e acho que nesta eleição, basicamente, acabou por fazer aquilo que eu chamei sempre de tira-teima à prova dos novos, de que ele podia vencer o Suf Mahamat para provar que tinha sido um erro estratégico, que a Renamo não desse suporte às suas pretensões. 2. As suas declarações são altamente inflacionárias, porque o processo, é verdade que quem tem acesso às mesas, e uma das queixas que o Podemos tem, o CAD tem, os partidos que dão suporte ao Venâncio, eles não tiveram, uma parte dos seus membros ou delegados que não estavam presentes nas mesas, não tiveram acesso a essas mesas dado a ausência de credenciais. E no início da votação havia uma queixa enorme, um dia antes da votação, de que os membros, boa parte dos membros não tinha credenciação, que não podiam acompanhar o processo. Esta queixa também foi feita pelo MDM. Então, fica a questão, como é que ele chegou aos números, ou aos dados que ele disse que tem sem acesso a todo tipo de mesas. Os resultados que nós até agora temos acesso são esses preliminares das mesas de voto, sobretudo nos principais círculos urbanos. Ao final de 5 dias, pelos órgãos eleitorais, é que começam as primeiras projeções daquilo que terá acontecido por distrito. Então, eu acho que, do ponto de vista da responsabilidade, eu acho que ele precisa de ser um pouco mais calmo, menos incendiário, porque parece estar a fazer um apelo à sublevação. E eu creio que neste momento, nas condições em que o incêndio que está declarado em Cabo Delgado há 7 anos. E acho que ninguém tem um interesse neste momento suicida, incluindo aqueles que o apoiam. Vai ser muito importante que, como na outra eleição no município de Maputo, eu consegui provar na contagem paralela, com números e com atas, com as cópias das atas, que ele, de fato, ganhar as eleições na autarquia de Maputo. E o acordo do Conselho Constitucional é que é recorrível, né, que acabou, também por dar uma luz, nós que somos um pouco mais estudiosos, por ter este acordo desafiado a racionalidade ao apresentar resultados, tem que houve uma operação de resultados, tem que uns votos foram teóricos, dados foram colocados no outro sem nenhuma explicação científica. Então, até que segue aí, eu penso que o Venâncio vai precisar fazer como fez no ano passado. Ele tem que ter um suporte que prove o que ele disse nas declarações para não ficarmos no campo de petardos ou de pura especulação. Uhum. Do lado da Frelimo, Daniel Chapo afigura-se como alguém junonal, uma quase Juno, uma esposa de Júpiter, o pai dos judeus na mitologia romana, uma derivação doméstica quase da Frelimo na mitologia política moçambicana, se quisermos. Jesse Mussi, Chapo foi uma boa aposta da Frelimo, ou se acabar por ser declarado vencedor, terá beneficiado em grande medida da máquina partidária, independentemente do seu desempenho na campanha eleitoral? Bem, em Moçambique, quem concorre pela Frelimo, diríamos que está numa corrida de atletismo, não é? Em que já
marcha antes da equipa de arbitragem autorizar a iniciar a marcha. Esta é uma realidade, então não é só Chapo, por mais qualquer que fosse o candidato da Frelimo, estando a concorrer por este partido, já estava à partida numa situação de vantagem na corrida. Agora, analisando por aquilo que foi o desempenho de Chapo, eu faço a avaliação primeiro a partir de como é que ele chegou, não é? Chapo chega a candidato a presidente da República de forma improvável, tenho plena certeza que não tinha nenhum projeto político, não tinha nenhuma visão do que é que se pode fazer numa situação de candidatura para presidente da República, porque foi a um comitê central como um simples membro que ia participar. Entretanto, saiu deste evento candidato e deu para notar que nas primeiras semanas andou totalmente atrapalhado, sem ter uma ideia concreta e sem saber o que fazer, mas tenho de admitir que fui vendo a sua evolução gradual durante a campanha eleitoral. E nos últimos dias eu já sentia um candidato, digamos, um pouco mais seguro e se calhar diríamos já consciente de que de fato ele estava a candidatar-se a presidente da República. Neste momento ainda é cedo para analisar, porque eu sinto que Chapo ainda precisa de ter um pensamento próprio e precisa de desenvolver uma visão sobre aquilo que ele quer para dirigir Moçambique e tendo em conta os desafios do próprio país. O que se avalia agora é uma prestação em termos de apresentação pública, diálogo com os vários setores da sociedade e uma progressão do nível de confiança que ia demonstrando na forma como se comunicava com os cidadãos eleitores durante este período. Agora, neste momento, é um momento de transição e há toda a possibilidade do Chapo poder a ser confirmado como o presidente eleito nestas eleições, porque, como dizia o Nhachote, o Venâncio Mondlane precisaria de organizar provas credíveis para justificar que de fato ele venceu estas eleições, porque estava numa situação de não ter possibilidade de coletar todos os dados que pudesse usar para reivindicar. Mas mesmo assim, Chapo ainda, para o meu caso especificamente, precisa de me convencer que tem uma visão para liderar Moçambique. O Luís concorda com esta visão do Jesse Mousse relativamente a Daniel Chapo, ou seja, mesmo sendo confirmado presidente de Moçambique, terá ainda muito para demonstrar? Sem dúvidas. Primeiro porque ele vem a parte para essa corrida em relação a todos os seus anteriores antecessores que tiveram um tempo maior de preparo. Chapo praticamente só em maio, que é a favor da reunião do Comitê Central, é confirmado depois de longos e internos debates sobre aquilo que eram as proteções da Comissão Política da Frelimo, que praticamente tinha imposto seus candidatos. Vamos notar, por exemplo, que durante a campanha eleitoral deu-se um fenômeno extremamente interessante, em que todas as chamadas alas do partido Frelimo, que são as alas da vida, acabaram por se aglutinar à sua volta, porque creio que a Frelimo pode ter percebido que não se juntando, as suas alas se juntassem em torno do candidato Chapo, podia ter complicações em termos de resultados para essas eleições. Daí que nós vimos a romaria que houve dos principais atores da política moçambicana, das principais famílias. Falo da família Chissano, o presidente Chissano, falo do então presidente Guebuza, falo da senhora Graça Machel, o candidato já praticamente teve que passar por todas ou pelas residências dessas famílias ou pelos gabinetes dessas figuras para receber um endosso dando ao contratempo em que ele ia para essa corrida eleitoral. Bom, ele está durante a sua campanha, na eventualidade de ser confirmado como presidente de Moçambique. Eu penso que estamos numa situação em que ele terá que implodir o sistema com aquelas suas promessas. Uma delas quer
que é mais importante, que afeta os estrangeiros, os milhares de moçambicanos, é o combate à corrupção. Para combater a corrupção é preciso que as instituições sejam fortes e o próprio incumbente então, na verdade, seria também tenha mão forte sobre esse fenômeno que começa a fazer, é preciso ter uma coragem enormíssima com o suporte de instituições fortes para levar a cabo uma agenda. Então, vai ter primeiro um processo de conhecer o Estado, a cada Estado, e depois, se creio que ao longo dos outros anos, dos primeiros anos, consiga levar a cabo essa campanha sobre o risco de não fazendo da forma como prometeu, cair totalmente no descrédito. E são 5 anos. Eu penso que essa expressão que as jovens nos mostram, os resultados provisórios nos mostram que nós podemos ter uma interação daqui a 5 anos. Uhum. E já se pode afirmar com alguma segurança que o sucessor de Nyusi será Tchapo Omontliane, ou seja, com o candidato da Renamo, o Momad, sem grandes hipóteses, ou seja, o bipartidarismo em Moçambique, apesar de termos o MDM também representado no Parlamento, será uma coisa do passado? A disputa é essencialmente entre Tchapo e Montliane, Jesse Mousse? Bem, esta é uma questão complexa que tem que ser analisada em 2 pontos. A avaliar por este processo especificamente, houve dispersão de votos, e esta dispersão de votos, principalmente dos partidos da oposição, criou condições para que a disputa ficasse entre a Frelimo e Venâncio Mondlane. E, na verdade, os números, e acima de tudo pelo fato de estar a existir esta disputa, digamos, renhida entre o candidato Tchapo e o candidato Mondlane, demonstra que se os partidos da oposição tivessem se unido numa coligação, teriam muita possibilidade de tirar a Frelimo do poder e poder vencer estas eleições, porque mesmo com esta dispersão, os dados provisórios que estão a surgir neste momento, a Frelimo e o seu candidato Daniel Tchapo não estão a vencer de forma folgada. Aliás, tanto é que os discursos que têm sido habituais, como vitória retumbante, asfixiante, neste momento não estão a circular, o que demonstra uma consciência também da própria Frelimo, e eu até tenho que dizer, provavelmente, a intervenção do presidente Chissano, de que era preciso não menosprezar o adversário, esteja neste momento dentro da consciência dos membros do próprio partido Frelimo. Agora, sobre o fim da bipolaridade partidária, não acho que seja o fim, porque se o Sufo Momad sair neste momento da presidência do partido Renamo, a Renamo continuará a ser o segundo principal partido. Neste momento é uma dispersão que resulta de uma situação de descontentamento com aquela que foi a postura de silêncio do próprio Sufo Momad e a sua falta de, enfim, de capacidade para poder organizar o partido Renamo e poder unir a própria oposição. Recordo-me que, por exemplo, o MDM já tinha demonstrado vontade de se coligar, mas a Renamo em nenhum momento trouxe este debate à mesa. Então, o que quer dizer que, neste momento, os resultados da Renamo e os resultados do próprio Sufo Momad funcionam como se fosse um castigo dos eleitores simpatizantes deste partido pela forma como o partido geriu as coisas desde as eleições autárquicas do ano passado até a este momento. No sentido em que um bloco unido de partidos poderia ser efetivamente uma candidatura forte para derrotar finalmente a Frelimo, é isso? Sim, os números mostram que uma coligação dos partidos da oposição teria tornado estas eleições mais interessantes. Agora, pessoalmente não acho que seja o fim da bipolaridade, porque assim que o Sufo Momad sair da presidência da Renamo e aparecer um presidente do partido Renamo com uma capacidade aglutinadora, a Renamo volta a ocupar a sua posição de um partido de referência, porque neste momento o Podemos, a CAD e os outros movimentos que estão unidos em volta da figura de Venâncio Mondlane ainda não têm uma estrutura
para poder se assumir como um partido de referência, porque o que contou mais aqui neste processo foi o próprio capital e a popularidade de Venâncio Mondlane e não essencialmente algum partido. Então, eu acho que a Renamo continuará a ser o segundo principal partido, pode não ter números satisfatórios nestas eleições, mas se a Renamo reorganizar-se, ela continuará a ocupar o seu lugar no panorama político nacional. Até porque não podemos esquecer que nestas eleições, portanto na última quarta-feira, votou-se para a Presidência da República, mas também para órgãos legislativos, designadamente o Parlamento e também provinciais. Jesse Cacinda e Luís Nhanchote, eu tenho um desafio para ambos. Vou começar pelo Luís. Que balanço se pode fazer da década de Nyusi no Palácio da Ponta Vermelha e que problemas herda ou herdará o seu sucessor, qualquer que ele seja, incluindo o terrorismo em Cabo Delgado? Bom, como naturalmente deve ser, creio que há muitos altos e baixos na sua governação. Tem factos que têm sido proclamados, têm sido elencados por aqueles que são monitorados, aqueles que são mais próximos de ti. Fala, por exemplo, do fato de eu ter sido uma das pessoas, a pessoa que deu peito na perseguição do objetivo de termos uma paz definitiva em Moçambique. Ele foi a Serra da Lourosa, com todos os riscos decorrentes dessa jornada que fez. Escalar a serra não como um alpinista, mas como alguém preocupado, e ter o terrorismo ter avançado no seu consulado. É uma das coisas que ele vai deixar para o seu sucessor, que é um assunto picudo, complexo e muito mal explicado também, com uma série de atropelos e de índole constitucional, como por exemplo o fato de termos tropas holandesas sem o conhecimento do Parlamento, como já aconteceu com as dívidas do Fundação. Jesse, a mesma pergunta, balanço e herança de Filipe Nyusi. Sim, eu acho que Filipe Nyusi iniciou um processo que eu acho que o próximo presidente devia tomar em consideração, que foi a questão da reforma salarial na função pública, que foi vulgarmente conhecida por tabela salarial única. Apesar de ter gerado uma situação de indignação diante de uma franja maior de funcionários públicos que se sentiram frustrados pela proposta, principalmente pelas falhas de comunicação, porque a promessa foi maior que a realidade. A ideia de ter uma política de salários na função pública e gerar uma política que evite fuga de quadros e evite maior mobilidade dentro da função pública, acho que é uma iniciativa que deverá continuar, obviamente corrigindo todos os erros que foram cometidos neste processo, mas eu acho que este é um legado que o presidente Nyusi deixa e que pode ser continuado. Aliás, um dos aspectos positivos desta questão da tabela salarial única foi de que elevou em 100% aquele que era o salário mínimo na própria função pública. Então, se continuar esta questão já a ser melhorada em função dos erros que foram cometidos e, acima de tudo, porque eu sinto que a Frelimo tem um problema crônico de fazer promessas muito maiores em relação à realidade. Porque eu acredito que se este processo da tabela salarial única, por aquilo que produziu, se tivesse sido feito com sinceridade e evitando promessas, digamos, inflamadas como aconteceu, hoje o presidente Nyusi estaria a sair com uma bandeira de algum resultado ao qual pudesse se orgulhar. Agora, nas outras questões, infelizmente, a questão das infraestruturas praticamente parou, a Estrada Nacional número 1 continua continua um problema principal, e que eu acredito que todo o debate sobre a unidade nacional, sobre o desenvolvimento do país, passa por uma abordagem séria da questão da Estrada Nacional número 1, porque o país tem que estar ligado e isso cria desigualdades e cria situação de desconforto. Por conta também das crises que se viveram durante estes 10 anos do presidente Nyusi, a corrupção em Moçambique aumentou, quase que foi institucionalizada, pelo que o próximo presidente teria muita dificuldade para conseguir desmontar um sistema de corrupção que
aumentou em Moçambique e está a atingir níveis cada vez mais preocupantes. O próprio custo de vida, acho que a questão das políticas sociais, quase que durante os 10 anos não houve políticas sociais, nem para habitação, nem para saúde, nem para educação. O próprio sistema de educação também nos últimos 10 anos quase que ficou totalmente escangalhado, pelo que o próximo presidente da República tem desafios enormes. É por conta disso também que eu acho que por mais que um dos candidatos, que o Venâncio ou o Chapo, que estão a disputar, sejam eleitos, eles ainda terão que levar muito tempo para provar aos moçambicanos que têm capacidade de presidir o país, porque neste momento os desafios do país são enormes. Muito bem, e daqui a 2 semanas voltaremos a falar. Obrigado, Jesse Muscacinda e Luís Nhachote, pela vossa presença nesta edição. Obrigado também ao João Luís Amorim pelo apoio técnico e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?